Você já se perguntou o que faria se tivesse todo o poder do mundo e ainda assim precisasse manter a calma, o equilíbrio, a racionalidade? Essa foi a vida de Marco Aurélio, imperador de Roma, general de guerra, filósofo do silêncio. Mas ele não usou o poder para dominar o mundo externo. Ele usou para dominar a si mesmo. Seja bem-vindo ao Estoico Terapia. Aqui, a filosofia se encontra com a psicologia para transformar sua forma de viver, pensar e sentir. Hoje você vai aprender com Marco Aurélio, o homem que provou que o verdadeiro poder é o autodomínio. Marco Aurélio não nasceu duro. Ele nasceu sensível, pensativo, quieto. Mas o destino colocou uma coroa sobre sua cabeça e guerras aos seus pés. Em vez de se entregar ao orgulho, ele fez outra escolha. Se tornaria o mestre de si mesmo. E foi escrevendo cartas para si, o que chamamos hoje de meditações, que ele deixou o maior legado de autocontrole da história. Marco Aurélio entendia algo que muitos homens hoje ignoram. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Ele sabia que a raiva não resolve, que o medo paralisa e que reagir sem pensar é se tornar escravo das emoções. No meio do caos político e das batalhas sangrentas, Marco escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E hoje, vivemos bombardeados por estímulos, distrações, promessas fáceis. Mas o que ele ensina é simples. Se você quer ser forte, comece dominando o que você pensa, o que você sente e como você age diante das adversidades. Você não precisa ser um imperador, só precisa fazer perguntas honestas a si mesmo. Estou reagindo ou escolhendo? Estou vivendo no automático ou com consciência? Estou me dominando ou sendo dominado? A cada resposta, você se aproxima de algo que poucos homens alcançam: ser um senhor de si mesmo. A vida é uma tempestade constante. Hoje você está bem, amanhã perde um emprego, termina um relacionamento, enfrenta uma doença ou simplesmente acorda vazio por dentro. E nesses momentos, o que faz a diferença não é o que acontece fora de você, é como você se posiciona por dentro. Marco Aurélio escreveu: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei intrometidos, ingratos, arrogantes, desonestos, invejosos e antipáticos. Tudo isso acontece com eles por ignorância do bem e do mal. Ele não era um otimista cego. Ele se preparava mentalmente todos os dias para o pior que o mundo poderia oferecer. Mas escolhia, mesmo assim, manter a dignidade da alma. Isso é autodomínio. É quando o mundo externo vira um caos e você ainda tem estrutura interna para se manter em pé. A maioria das pessoas reage. A maioria espera que o mundo melhore para então se sentirem bem. Marco fazia o contrário. Ele melhorava a si mesmo para enfrentar qualquer mundo. Mas não pense que era fácil. Marco Aurélio enfrentou a peste antonina, uma pandemia mortal que matou milhões. Lutou em fronteiras geladas, enquanto sofria com dores no corpo, traições internas e morte de entes queridos. E ainda assim escreveu: o sofrimento nasce não dos acontecimentos, mas da nossa avaliação sobre eles. Você entende o poder disso? Enquanto o corpo enfraquecia, a mente se fortalecia. Enquanto a realidade do império ruía, ele construía um império interior. E você? Quantas vezes o celular apita e você perde o foco? Quantas vezes um comentário te fere e o dia inteiro desanda? A mente indisciplinada é como uma folha levada pelo vento. Mas a mente estoica é uma rocha no meio do mar. Se você quer paz, você precisa disciplina. Se você quer firmeza, precisa aceitar que o mundo vai te testar. E quando o teste vier, e ele virá, você terá duas escolhas: reclamar do caos ou se tornar alguém capaz de atravessá-lo sem se quebrar. Marco Aurélio entendia que nada é totalmente bom ou ruim.
Tudo depende da lente que você escolhe. Ele via a dor como treinamento, a frustração como chave para a paciência, a traição como lição de autonomia. E assim, ele foi se tornando livre. Você não tem controle sobre as crises lá fora, mas tem domínio sobre como sua mente interpreta cada uma delas. Não é sobre negar a realidade, é sobre olhar para ela com coragem, clareza e firmeza. É isso que Marco Aurélio nos ensina. E é isso que você precisa lembrar. O mundo muda, mas sua mente não precisa se perder com ele. Mas, e se os seus pensamentos forem sombrios? E se o que colore sua alma for medo, ressentimento, raiva? Marco Aurélio sabia disso. Ele também era humano. Também sentia o peso de um mundo injusto, brutal e imprevisível. Mas ao invés de fugir desses sentimentos, ele os observava, com calma, com clareza. O que está acontecendo na sua mente agora? Zrenia, ele se perguntaria. Essa pergunta simples pode salvar sua vida. Vivemos numa era em que somos bombardeados por ruídos, notificações, cobranças, comparações. A mente, se deixada sozinha, vira um campo de batalha. E o inimigo, muitas vezes, é invisível. Pensamentos automáticos, julgamentos, culpa, desejos, medos. Marco Aurélio combatia esses inimigos todos os dias, mas o combate não era com espadas. Era com atenção, com discernimento. Não perca tempo discutindo como um homem virtuoso deve ser. Seja um. Essas palavras ainda queimam hoje, porque nos mostram que refletir é necessário, mas agir com coragem é indispensável. Veja, ninguém nasce forte, ninguém acorda com a mente em paz. É um treino, é um caminho. Você pode passar a vida inteira buscando motivação, ou pode começar hoje a construir a sua própria fortaleza interior. Marco Aurélio não esperava sentir-se pronto. Ele simplesmente fazia o que era certo, mesmo quando tudo doía. E essa é a essência do autodomínio. Agir com virtude mesmo quando a vontade manda fugir. Ele sabia que a dor emocional é como o frio do campo de batalha. Inevitável, mas suportável. E sabia também que quanto mais você foge das emoções difíceis, mais escravo delas você se torna. Talvez você esteja passando por uma fase difícil agora. Talvez esteja se sentindo pequeno, perdido, sem direção. Mas me escuta com atenção. Você não precisa mudar o mundo hoje. Você só precisa mudar sua postura diante dele. Isso é filosofia viva. Marco não escrevia para ser admirado. Escrevia porque sabia que sua mente era a última trincheira. E se ele perdesse ali, perderia tudo. A primeira regra é manter o espírito impassível diante dos eventos. A segunda é ver cada evento como uma oportunidade de virtude. Você consegue perceber a força dessa lógica? Cada crise é uma porta. Cada decepção é um espelho. Cada conflito é um convite para evoluir. É claro que isso exige força, mas não a força bruta que muitos pensam. Não é gritar mais alto, não é se fechar para o mundo. É uma força silenciosa, aquela que vem de dentro, de quem aprendeu a escutar o caos, sem se perder nele. Marco Aurélio fazia isso, e você também pode. O estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não se deixar dominar pelo que sente. É aprender a respirar no meio do furacão. É observar o medo sem deixar que ele comande sua próxima escolha. É aceitar que o mundo é incerto, mas sua resposta a ele pode ser firme. No fim do dia, Marco Aurélio se perguntava: hoje fui justo? Fui paciente? Fui corajoso? Dominei a mim mesmo? Ele não buscava a perfeição, buscava progresso honesto. E é isso que você pode fazer agora, hoje. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: onde fui vencido pelas minhas emoções? Onde fui maior que elas? Essa prática diária é a essência do autodomínio. Pequenas vitórias internas que constroem uma alma forte. O mundo vai continuar caótico. As pessoas vão continuar imprevisíveis. A vida vai continuar desafiadora. Mas se sua mente for treinada, se sua alma for firme, você pode atravessar qualquer tempestade.
Marco Aurélio provou isso. E agora essa escolha é sua. Marco Aurélio não falou para impressionar, falou para despertar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também quer esse despertar. Então não pare por aqui. Se inscreve no canal Estoico Terapia e continue essa jornada. Aqui, a busca é por clareza, equilíbrio e verdade. A sua mente é seu maior campo de batalha. E a vitória começa agora. A alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos. Marco Aurélio.